A Marvel estava literalmente no fundo do poço quando eu apareci. Estavam quase recolhendo os móveis, iam começar a mudança e Stan Lee estava lá, sentado num canto, chorando. Eu disse para segurarem tudo e me comprometi a produzir uma revista que faria com que as vendas subissem e ia mantê-los no mercado. Frase do Jack Kirby sobre a criação do Quarteto Fantástico. Tá, eu tô empolgado, porque hoje a gente vai falar sobre o nascimento das maravilhas e eu sei, na verdade, essa é a edição número 2 da coleção, a número 1 é essa que tá aqui no canto, que é a do Homem-Aranha, mas eu vou começar pelo Quarteto Fantástico e amanhã, ou hoje no fim da tarde, tem vídeo sobre o Homem-Aranha porque é que como o universo Marvel começa com o Quarteto Fantástico, faz mais sentido pra cronologia do canal eu falar primeiro dessa revista aqui. Como tu já deve estar sabendo, tem uma nova coleção nas bancas, que é essa coleção clássica Marvel, que vai republicar em ordem cronológica as primeiras histórias de, acho que basicamente quase todos os personagens da editora. E esse vídeo vai ser uma aula de história, porque além de comentar a edição, eu vou procurar contextualizar, e eu pretendo fazer isso com todos os personagens. Eu vou deixar aqui embaixo, na verdade, a bibliografia da minha pesquisa, porque, cara, foi muita coisa. Eu li trechos de pelo menos 5 livros, 2 documentários, revista também. Eu comecei já citando a história secreta da Marvel Comics, então acho que vai dar pra fazer algo que é bem difícil de encontrar aqui na internet. E vamos começar falando sobre a parte física da coleção. Eu gostei da ideia da capa, primeiro, porque tu vê que ela não tem uma capa clássica, né? Na verdade, a gente tem ali uma ilustração de dentro do quadrinho. Eu gostei de todo o design no geral, né? Tipo, a lombada tá bem estilosa, a guarda também é bem bonita. E principalmente porque tem muitos textos, tem toda uma introdução contextualizando a criação da equipe, da Marvel. Tem, por exemplo, uma parte só falando sobre o Jack Kirby. Mas, por fim, a Panini ressuscitou a ideia das cartas dos leitores, só que aí no caso não são leitores da época nem nada, são, vamos dizer assim, leitores de quadrinhos ilustres que eles procuraram colocar aqui na parte de trás. Eu acho que o erro é não ter o nome dos criadores na capa. E ao mesmo tempo aí eu acho que, não sei se isso era viável, republicar as cartas da época, né? Mas de qualquer forma, é um baita de um relançamento. Assim, tu tem que estar preparado porque é uma coleção de fôlego. São 60 volumes já previstos no Brasil e meio que os personagens são cíclicos, né? Começa com Homem-Aranha, depois o Quarteto, aí acho que é Hulk, Demolidor, aí em algum momento vai fazer a volta e vai voltar pro Homem-Aranha e continuar as publicações em ordem. E eu acho que talvez aí o mais legal de acompanhar os primeiros quadrinhos da Marvel é porque a editora, ela nunca fez um reboot. Então, diferentemente da DC, essas histórias são realmente as primeiras histórias do Quarteto Fantástico e elas estão valendo, entre aspas. Então, cara, é muito bacana tu ver a primeira aparição do Doutor Destino, como é que ele foi concebido pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby, como foi o lance do quarteto ganhando poderes. Tá, vamos pro vídeo que tem bastante coisa pra falar. Alright, freeze! Now just put the man in the seat down. Antes da criação do Quarteto Fantástico, a Marvel sempre foi uma empresa que surfava nas ondas do mercado editorial. Olha só, uma frase do próprio Stan Lee. Éramos uma empresa de macacos de imitação. Tanto é que tu pode ver que o Marvel Comics número 1, de 1939, tava ali pra surfar na onda do super-herói, que por conta da criação do Super-Homem. Inclusive foi nessa revista que surgiu, por exemplo, o Namor e o Tocha Humana Android, tá? Que não é o do Quarteto Fantástico. Na prática não se chamava Marvel Comics ainda, tá? É importante eu te falar isso. Primeiro foi Timely Comics, depois Atlas Comics e depois vai virar realmente Marvel. Ali no final dos anos 40, os super-heróis eles saíram de moda e logo a editora foi apostar em outros gêneros que não era com hominhos, né? E western, quadrinhos policiais. Eles chegaram a tentar um revival da galera de cueca por cima da calça. Ali no começo dos anos 50, até trouxeram a revista do Capitão América de volta e não rolou, tá? Não acabou não funcionando. Aí ali no final dos anos 50, a Marvel teve problemas com a distribuição e acabou tendo que fechar uma parceria com a mesma distribuidora da DC, a qual a própria DC Comics era dona. E qual é o grande problema aí? Basicamente, a Marvel só podia publicar 8 quadrinhos por mês. Eu sei que essa parte pode parecer meio técnica, mas vai ser importante daqui um pouquinho. Tá, agora a gente tá chegando na parte da criação do Quarteto Fantástico e existem 2 versões para essa história e uma é melhor do que a outra. A primeira delas, que é a mais popular, é que o Martin Goodman, que é o dono da Marvel, ele foi jogar golfe com... Tá, é um nome um pouco complexo. Jack Lebowitz, que é o chefe da DC. Eles estavam conversando e o cara foi se exibir pra ele, né? Ah, olha só, eu criei uma equipe
onde eu reuni os principais heróis da minha editora e tá bombando, sério, tá bombando muito. E a segunda versão, que pra mim é a melhor de todas, e a que eu acredito, diz que o Martin Goodman tinha um espião dentro da distribuidora da DC, e assim ele descobriu que a Liga da Justiça estava vendendo muito bem, então ele resolveu apostar nos super-heróis, mas no fundo as duas versões levam ele para a mesma pessoa a partir de agora. Aí o Martin Goodman foi lá pedir pro Stan Lee copiar, cria uma equipe, chama de, sei lá, Liga Correta. Tá, e o Stan Lee, ele tava em baixa. Assim, ele já não estava feliz com o emprego dele, ele estava desde os anos 40 na Marvel, ele já estava pensando em ir para o meio da publicidade, ele não... Naquela época também não era algo de motivo de orgulho ser quadrinista, né? Então ele tentava dar uma desculpa que quando alguém perguntava, ele não falava que trabalhava com quadrinhos. Aí ele foi desabafar com a esposa e ela falou assim, Stan, já que tu tá afim de largar tudo, por que tu não vai lá e faz algo que tu vai se divertir? Aí o Stan Lee, ele foi atrás do Jack Kirby, que naquele período, né, o Jack Kirby é um dos criadores do Capitão América, né, então ele já tinha passado pela Marvel, foi um sucesso, e ele tinha saído da DC, brigado, né, por umas questões judiciais, e, enfim, ele aceitou o convite do Stan Lee, como vocês viram no começo do vídeo, e topou a tentar ajudar a Marvel. Até uma curiosidade, o conceito do Quarteto Fantástico lembra muito uma criação do próprio Jack Kirby na DC, que se chama Os Desafiadores do Desconhecido, que justamente trata sobre 4 aventureiros. E aí, de repente, pensa na cabeça da galera explodindo e o gibi do Quarteto Fantástico chegando nas bancas norte-americanas lá em 1961. Era basicamente uma revolução, porque nunca antes a gente teve um quadrinho de super-herói com tanto realismo. Pode ver que a partir da edição número 3, a HQ começa a se passar em Nova York. Ao mesmo tempo, ganhar poderes não era tão legal assim, né? O Coisa, por exemplo, ele vive um filme de terror quando ele ganha as habilidades. E é interessante a gente ver que a DC Comics, ela não renovou seus super-heróis desde ali dos anos 40, né? Eles seguiam a mesma fórmula do período da guerra, só que dos anos 40 para os anos 60, a sociedade norte-americana ela mudou. Deixa eu ler para vocês uma carta de um fã no gibi do Quarteto Fantástico. Vocês estão definitivamente começando uma nova tendência nos quadrinhos. Histórias sobre personagens que agem como pessoas de verdade, não apenas samaritanos bonzinhos que insultam a inteligência do leitor. É oficial. A partir daqui, qualquer um podia ser um super-herói. E o conceito do Quarteto Fantástico já era bem diferente só pela capa da edição número 1. Tu pode ver que nós temos 4 pessoas comuns, né? Eles não estão usando uniforme nem nada, então a identidade secreta deles é pública, né? Eles não têm identidade secreta. E na prática, eles só vão usar uniforme a partir da edição número 3. E inclusive dois deles estão virados de costas para a câmera, e o foco, na verdade, é numa criatura que está destruindo a cidade. Tem várias discussões assim sobre a genialidade dessa capa, mas o que eu achei mais interessante foi a explicação da biografia do próprio Jack Kirby. Basicamente, como a Marvel usava a mesma distribuidora da DC, eles estavam preocupados de começar a apostar no gênero de super-heróis, de repente eles cortarem a distribuição, então eles queriam disfarçar a publicação, sabe? Era um quadrinho de super-heróis, mas que não tinha muito cara de gente com roupa colorida. Por mais bizarro que possa parecer, essa exigência da DC, da Marvel só publicar 8 títulos por mês, de certa forma ajudou a editora. Primeiro a gente tem a questão deles terem que mudar o conceito do super-herói para poder manter a publicação, e já que eram só 8 títulos, ficava muito fácil do Stan Lee gerenciar tudo, né? Afinal, eram poucas publicações. Aí ele criou um outro conceito que também explodiu a cabeça de todo mundo, que é um universo compartilhado e contínuo. Os super-heróis não só apareciam no mesmo gibi, mas o que acontecia nas histórias tinha consequência nas próximas edições e, ao mesmo tempo, em outras revistas que fazem parte do mesmo universo. Esse conceito, ele aparece pela primeira vez aqui no gibi do Quarteto Fantástico, quando o Namor aparece, que era um personagem criado lá em 1939, o Tocha Humana interage com ele. E, cara, foi uma baita ideia do Stan Lee, porque meio que uma revista servia como marketing da outra, então o leitor sabia que ele... É como se tudo que ele comprasse no mês fizesse parte de uma grande história gigante. Tá, acabou a aula de história, agora eu vou falar um pouco sobre como é que foi a minha experiência de leitura aqui com a edição número 1. Assim, é nostalgia pura. Pra quem é fã desses personagens, cara, é muito, muito legal. Porque tu vê, como eu falei ali no começo do vídeo, o primeiro conceito de cada personagem. Então, tu tem a primeira aparição dos Skrulls, como o Quarteto Fantástico ganhou os poderes,
o Doutor Destino. Tipo, tu para pra se perguntar, né? Qual foi o primeiro vilão que esses personagens enfrentaram? Como eles reagiram? Qual foi o segundo? E assim por diante. É algo que talvez seja mais legal nas primeiras edições. Então eu não sei se eu vou fazer toda essa coleção. Ela é bem grande. E eu acho que o mais legal dela realmente é ver a origem dos personagens, sabe? Tipo, as primeiras edições é realmente o que eu acho que é mais legal. E é bizarro tu notar que tem um erro. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas tem um erro na segunda edição, que é quando aparecem os Skrulls, porque eles são apresentados justamente substituindo o Quarteto Fantástico e enganando a população ali de Nova York. Aí mais pro fim, tá? Eu não vou soltar spoiler, né? Mas mais pro fim, um deles meio que some no desenho do gibi e ninguém do Quarteto Fantástico percebe. Isso foi ser explorado, se eu não me engano, foi na Guerra Kree-Skrull, mais lá pra frente, mas é uma história meio bizarra, assim, de tu ver que, sabe, eles são 4, foram substituídos 4 e eles esqueceram um Skrull ali no meio. É legal também pra quem gosta de história do mundo real, porque o Quarteto Fantástico, ele foi criado também pra surfar na onda da corrida espacial. Tem uma parte que eles falam, temos que chegar ao espaço, né? Antes deles ganharem poderes, né? Temos que chegar ao espaço porque não podemos deixar os comunistas ganharem, né? Tinha toda aquela treta da União Soviética com os Estados Unidos, ali no período da Guerra Fria. Tudo bem. Como eu falei, é uma história de outra época, então tem algumas coisas meio esquisitas. Por exemplo, a primeira ação do Doutor Destino no gibi é roubar um prédio com cordas. Tipo, ele levanta o prédio do Quarteto Fantástico. Ao mesmo tempo, o Johnny Storm, ele é meio bolsominion, assim, porque toda hora alguém fala alguma coisa, ele puxa uma espingarda, assim, tu fica, não, cara, tu toca fogo? Pra que tu tá pegando uma arma? E também tem algumas outras conveniências que, cara, faz parte, né? Tipo, o Quarteto Fantástico, ele consegue invadir uma base militar, eles invadem uma nave alienígena e conseguem pilotar de boa, sabe? Então, tem algumas coisas que são esquisitas, mas eu acho que, no geral, o Stan Lee, ele consegue justificar boa parte do roteiro, sabe? Dá pra ver que ele tá preocupado em não deixar furo e é bem legal. Tá, então essas são as minhas primeiras impressões aí sobre essa publicação do Quarteto Fantástico da Panini. Acho que amanhã já tem o vídeo do Homem-Aranha e tem muita curiosidade, tem acusação de plágio, tem briga na editora. Eu acho que vai ser um vídeo bem legal. E é isso, tá? Agora é o teu momento, na verdade. Comenta aí embaixo. Tu pretende fazer toda essa coleção? Tu gostou das primeiras histórias do Quarteto Fantástico? Lembrando que o teu comentário, nem que seja pra dizer em chamas, tá? Ele é bem importante, porque isso vai me motivar a fazer mais vídeo. Aí depois eu faço o vídeo do Demolidor, vídeo... bom, do Homem-Aranha eu já vou fazer certo, né? Do Hulk também tem algumas informações pra dar. É muito bom te ter por aqui, tá?